7 mentiras que te contaram sobre dor e dor crônica. Você já ouviu alguma dessas frases? Dor é psicológica. Não, isso está tudo na sua cabeça. Não é possível sentir uma dor dessas. Se os exames estão normais, não tem motivo para você sentir toda essa dor. Tem que aguentar. Não se preocupe com a dor, dor não mata. Essas perguntas são mais do que mitos. São verdadeiras desinformações que adoecem ainda mais aqueles que sofrem com dor crônica. Eu sou o Dr. Gruppen, médico fisiatra especialista em dor, e hoje vou ilustrar com 7 mentiras algumas situações que a gente ouve no dia a dia que podem ser extremamente contraproducentes e agravar o sofrimento das pessoas com dor. Se prepara, pode ser desconfortável, mas educação e informação é sempre importante. Mentira número 1. Sua dor é psicológica. Essa é a campeã da crueldade. Quando alguém tem dor crônica, sem alterações nos exames complementares pedidos, logo aparece alguém dizendo: é coisa da sua cabeça. É isso mesmo, a gente ouve, é coisa da sua cabeça. E sim, a dor passa pelo cérebro. Mas quando a pessoa quer dizer cabeça, ela está falando de ser psicológico. Ou seja, a dor passa pela cabeça, pelo cérebro, pelo sistema nervoso central, mas ela não é imaginária. A dor é uma experiência neurosensorial real, uma base neurofisiológica bastante clara e estudada. Ela ativa áreas do cérebro como o tálamo, a ínsula, o córtex somatosensitivo, dentre outros. Se está no cérebro, é que o cérebro transmite e interpreta. Não porque você inventou, ou está imaginando, ou está com algum problema na vida que desencadeou a dor. A dor é devida a um problema psicológico que você tem. Não, gente, não é isso. Se a gente não trata a dor como algo real, a chance dela piorar com o tempo é grande. Temos que tentar ir direto ao ponto. Não quer dizer que o psicológico ele não influencia. Ele influencia sempre em qualquer questão biológica. Mas tratar isso como causa da dor e deixar de usar as ferramentas necessárias, não, isso não é admissível. Dizer que é psicológico é como você tentar calar uma pessoa, silenciar a voz de outra pessoa. E isso não é uma coisa aceitável. Mentira 2. Não tem nada no exame, então não tem motivo para dor. A medicina moderna é fascinada pela imagem. É um dos campos da medicina que mais evoluiu. Cada vez as imagens são mais detalhadas, mais belas. E a tecnologia aumenta não só na medicina, em todas as áreas de imagem, câmeras fotográficas, vídeos, cada vez maiores definições, TVs. Mas a dor nem sempre aparece numa imagem de raio-x, numa ressonância, num exame de PET e exames modernos de imagem. A imagem não consegue mostrar um microscópico, aonde a maioria dos processos biológicos ocorre em padrões, em circuitos. E isso é a base maior da sensação dolorosa. Então, uma imagem que não tem alteração não significa que a pessoa não tem dor. Uma imagem com uma alteração discreta não quer dizer que a dor seja discreta. Existe uma dissociação entre o que você vê na imagem, por melhor que seja a definição, e o real, a sensação real de dor. Você sabia que mais de 40% das pessoas que têm hérnia de disco não queixam de nenhuma dor? Fizeram os estudos mais antigos que mostraram em pessoas normais que mais de 40% das pessoas têm hérnias de disco. Mas isso não desencadeia dor nessas pessoas. Foi feito um estudo com pessoas assintomáticas. Então, estabelecer um nexo causal. Olha, a dor é devido a essa hérnia. É uma coisa que não é imediatamente associável. A gente não pode dizer isso claramente. É um conjunto de sinais e sintomas associado aos exames complementares
e mais a história da pessoa, as sensações que a gente usa para chegar a um diagnóstico mais correto e melhorar as nossas chances de sucesso. E o contrário também é verdade, né? Como a gente estava falando, pessoas têm os exames completamente normais, uma ressonância completamente normal, a melhor ressonância, a melhor definição, e ela pode sentir uma dor tão grande dessa dor ser incapacitante. Isso particularmente é verdadeiro em síndromes como fibromialgia, dor neuropática e as síndromes de sensibilização central. Mentira número 3. Você vai viver com esse tipo de dor para sempre. Essa é uma mentira que mais rouba a esperança. E a esperança, às vezes, é a única coisa que a gente tem. Então também não é aceitável você tirar a esperança das pessoas, principalmente que a gente não tem bola de cristal para prever o futuro. E o nosso papel como equipe, como técnicos, é usar todos os meios disponíveis da ciência com humanidade para melhorar a chance da pessoa se sentir melhor, de aliviar o sofrimento. Então quando a gente fala que de maneira taxativa, você não vai ficar boa dessa dor, você tira uma esperança que pode ser a única coisa que a pessoa tem e o que vai movê-la para procurar um tratamento e para viver melhor. Então isso não é aceitável. A esperança da possibilidade de melhora é como se fosse um remédio, é um tratamento possível. A dor crônica não é uma sentença perpétua. Nosso papel como profissionais de saúde é tentar destrinchar os componentes e melhorar a qualidade de vida, dando esperança e fazendo o possível à luz da ciência para tentar ajudar essa pessoa a viver melhor. E com a abordagem certa, como um trabalho de uma costureira, fazendo uma coisa sob medida para cada pessoa, para cada silhueta, é possível combinar técnicas diferentes e aumentar a chance de sucesso. Fisioterapia, estimulação magnética transcraniana, tratamento da dor miofascial, exercícios físicos, medicações, o conjunto de cada uma delas, individualizados de acordo com a opinião de equipes experientes, esse pode ser um caminho melhor. O tecido neural é plástico, ele tem plasticidade. Então, da mesma maneira que o cérebro, entre aspas, aprendeu a sentir dor, ele pode desaprender, ele pode se reorganizar. O que a gente tem que fazer é dar todas as possibilidades que isso ocorra, para que a dor desensibilize e a pessoa tenha cada vez menos dor, seja cada vez mais funcional. A melhora é sim possível, na maioria dos casos, basta tentar fazer o melhor. Mentira número 4. Você está exagerando. Essa é cruel. Porque além da dor física, traz a questão da vergonha, da incredulidade, a dúvida, a culpa. Então essa adiciona efeitos negativos à dor que já está tão incapacitante. Imagina sentir dor 24 horas por dia, não conseguir fazer as tarefas que gostaria durante o dia, divertir, trabalhar, crescer como todo mundo. E além dessa sensação 24 horas por dia, ainda ter um conjunto de pessoas duvidando de que você está sendo honesto em relação à dor. Que você tem um lucro secundário, que você está tentando chamar atenção para alguma coisa, que você é preguiçoso e não quer trabalhar. É cruel, gente. É muito cruel. Destrói a autoestima, toca na alma. A dor pode ser invisível aos olhos de outros, mas ela é muito real para quem sente. Respeitar a dor do outro é o primeiro passo para tentar cuidar de verdade e buscar alternativas. Mentira 5. É só tomar um remédio forte. Se fosse assim, gente, a dor crônica seria resolvida só com receitas. A gente nem estaria fazendo esse vídeo hoje. Era só comprar um remédio forte e resolveria o problema. Mas não é assim. Os remédios têm efeitos colaterais. Nem todo mundo pode tomar alguns remédios. Tem a questão da tolerância. O remédio diminui a ação com o passar do tempo. Tem que ver se esse remédio forte está indicado para a dor da pessoa. Não é tão simples assim, apesar de possível. Então, a generalizar as coisas não é uma coisa boa. Lembrar que, ao mesmo tempo que o remédio não serve para tudo,
Às vezes o remédio é necessário, desde que seja bem indicado pela equipe que conhece esse paciente. A dor crônica raramente melhora com monoterapia, seja ela o que for. Remédio isolado, fisioterapia isolada, exercício físico isolado, terapia cognitivo-comportamental isolada, neuromodulação, estimulação magnética transcraniana isoladamente. Dificilmente ela melhora de maneira significativa e sustentada. E isso a gente chama de monoterapia. O importante é um tratamento multimodal. Escolher dentre as terapêuticas quais as combinações necessárias naquele paciente. E aí, se a gente vir que não é isso, a gente voltar atrás, rediscutir e pensar num novo plano. Essa é a maneira. Não tem atalhos. Terapêuticas múltiplas usadas com inteligência, na dose certa. Escolhidas como se faz uma roupa num alfaiate, sob medida, para aquela pessoa, tentando acertar o centro da meta. Mentira 6. Exercício piora a dor. No começo, uma pessoa não treinada, o exercício pode piorar a dor. Se você começar o exercício sem avaliação de uma equipe, mesmo exercícios leves podem piorar a dor. Mas o exercício é bom para dor sim, mas a gente não pode fazer na marra. Faz exercício, não importa, faz, eu sei que está doendo, mas continua fazendo, não é assim. A gente precisa de um plano. Como a gente ganha resistência na musculatura, como a gente faz uma coisa tolerável que tem um efeito benéfico a longo prazo. Esse é o segredo. Qual é o plano? Às vezes, sem plano na vida, a gente não chega a lugar nenhum. Não quer dizer que mesmo uma coisa seja boa, ela deve ser feita de qualquer maneira. Principalmente nos pacientes com dor crônicas mais graves, aqueles pacientes que têm fibro, musculatura muito frágil ou hipermobilidade, que eles não suportam alguns ângulos. Sempre é possível fazer, mas às vezes é necessário fazer alguns tratamentos ou deixar a dor mais controlável para que o exercício prescrito por uma equipe possa ter um efeito benéfico. Então é uma mentira que o exercício não funciona, ele piora, mas acaba sendo a meia-verdade, ele sendo feito de qualquer jeito sim. Então simplesmente no consultório faz exercício que é bom para você. Ah não, mas tá piorando, continua do mesmo jeito que um dia vai ser bom para você. Não, não é assim. Existem formas da gente aumentar a chance de sucesso com o exercício. Então é uma mentira sim, mas pensem, tem que ser feito de uma maneira correta e com um plano. Na fibromialgia, por exemplo, existe uma técnica chamada GETS, Graded Exercise Therapy, exercícios feitos de maneira lenta, com incrementos regulares, visando melhora dos pacientes mesmos graves. Isso é um protocolo, ajuda muita gente, mas mais importante que esse protocolo é a questão individualizada. Quais grupamentos estão mais fracos? Qual é a causa da dor? Quais músculos mais envolvidos? Como a gente faz para ganhar resistência e força nesses músculos? Tem técnicas para isso. Geralmente uma equipe composta de médicos, fisioterapeutas e educadores físicos que podem traçar esse plano. Não quer dizer que o risco de lesão seja zero, mas a gente minimiza o risco de lesão. E aos poucos a gente vai entendendo como funciona a biomecânica do indivíduo e vai conseguindo cada vez exercícios com a carga ou com o número de repetições cada vez maiores. E assim a gente ganha resistência, ganha massa muscular e aos poucos a pessoa vai tendo melhor qualidade de vida e possivelmente a diminuição do quadro de dor. O exercício regular, ele tem uma ação interessante proprioceptiva que ele acaba inibindo as vias de dor. Mas dependendo do grau de dor que a pessoa tem, dependendo do jeito que é feito, ele pode piorar no início. Então muita atenção. Você que é sedentário, está com dor, não é simplesmente matricular na academia e fazer. Você precisa da avaliação de uma equipe interdisciplinar. Nenhuma monoterapia vai fazer efeito e assim, dificilmente só um profissional vai conseguir tratar um quadro tão complexo que existe necessidade do conhecimento de várias profissões e especialidades médicas diferentes. Mentira número 7. Tem que aguentar. É assim mesmo. Essa talvez, além da mentira, ela tem o potencial de ser perigosa. Por quê? Primeiro, que ela normaliza o sofrimento, colocando o sofrimento como uma coisa não modificável.
Nem sempre isso é verdade. Mas quando se assume isso, a gente já perde a chance de tentar, porque assumiu que não tem jeito, que faz parte, que o sofrimento faz parte e não tem o que fazer. O segundo perigo relacionado a isso é que, normalizando o sofrimento, mais tempo passa, mais a dor cronifica. Quanto mais cronifica, mais difícil de tratar e maior o sofrimento, gerando um ciclo vicioso prejudicial. A dor precisa ser enfrentada sim, mas com plano e estratégia, e não com heroísmo. Não existe uma medida mágica que vai resolver todos os problemas. Aguentar calado só piora a situação. Tratar com inteligência é o verdadeiro tratamento de coragem. Às vezes não é fácil. Sim, você desesperançoso, você acaba ficando sem esperança. E sem esperança você já acha, antecipa que não vai dar certo. E isso faz com que o tempo passe e a dor piore. Então é papel dos profissionais que tratam disso, dos familiares e do paciente, tentar a melhor alternativa para evitar que essa dor escale a níveis intratáveis. Você não tem que aguentar, você tem que cuidar com inteligência e com apoio de equipes experientes. Depois dessas 7 mentiras ilustrativas, o que eu poderia dizer? A dor crônica é uma condição complexa, não tenha dúvida. Mas as mentiras que se falam sobre ela só tornam o problema mais difícil. É por isso que a gente grava esses vídeos, para, na medida e no limite do nosso conhecimento, tentar educar e mostrar as possibilidades para que menos pessoas sejam acometidas por essa desesperança, motivada pelos mitos sociais que existem em relação à dor. Se você já ouviu algumas frases dessa, comenta, coloca aqui nos comentários para enriquecer a experiência de todo mundo. Se você conhece alguém que sofre com isso, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter essa esperança renovada. Se você gosta desse tipo de conteúdo mais científico e tratando da dor invisível que muitas pessoas sentem sem ter a chance de falar, piorando a qualidade de vida, inscreva-se no canal e tenha acesso a mais vídeos sobre isso. No mais, gente, obrigado e até o próximo vídeo.